Irmãos, hoje na nossa meditação para nosso culto mensal de celebração da ceia, eu gostaria de falar com os irmãos sobre um assunto que na verdade já foi abordado aqui hoje por ocasião do culto de negócios. Quando a gente falou aqui de cargos de diretoria, o irmão Paulo citou o desejo dele de deixar o cargo da presidência, que outro ocupasse. Celso disponibilizou aqui o cargo dele de tesoureiro. Eu fico pensando, se todos nós dispuséssemos do nosso cargo, a concorrência é pequena, né? Ou pelo que eu vi, a concorrência é nenhuma. Mas, irmãos, alguém pode dizer, mas, bom, nós estamos falando de cargo de diretoria, cargo burocrático, eu não manjo disso, não quero. Mas, irmãos, eu acho, tá? Eu vou dizer, eu acho que isso reflete uma coisa mais abrangente. É a nossa disponibilidade para o serviço de Deus. Na verdade, a nossa disponibilidade para o serviço de Deus, ela não está só na questão de ocupar um cargo de diretoria, não está só de sermos chamados ao pastorado ou para o campo missionário, mas a nossa disponibilidade está para servir. O problema da nossa disponibilidade para o serviço está em tudo aquilo que é para cumprir o propósito de Deus. Nós temos realmente que refletir quando falta voluntariedade no povo de Deus, disposição para o serviço, isso é um problema grave na nossa vida. Estou dizendo isso não para constranger ninguém a que você tenha que fazer isso, porque senão a igreja vai padecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristo é o Senhor da igreja. E Ele sustém a sua igreja. Não somos nós, não sou eu. Não é você. Não é pensar, se eu, pastor Valdir, deixar a igreja Batista Betel, que a igreja Batista Betel vai acabar. Eu posso ser útil aqui, enquanto Deus achar que eu sou útil aqui. Mas eu não sou fundamental. Mas para o nosso próprio bem, de nós estarmos servindo aos propósitos de Deus. Eu como pastor, ou talvez como antes, quando eu não era pastor, estava buscando ser útil aos propósitos de Deus, de outras maneiras, como vocês, muitos têm feito assim. Nós sabemos que sempre nós teremos uma igreja composta por algumas pessoas que vão se dispor a fazer a obra. Enquanto essa igreja realmente estiver nas mãos do Senhor, não vai faltar alguém que faça a obra. Mas nós temos que pensar em todos os aspectos, irmãos, e não pensar só na igreja. A igreja é importante, você tem que ter amor pela igreja. Afinal, o trabalho da igreja é segundo o propósito de Deus, amém? Deus tem propósitos para a igreja. Mas você tem que pensar, nessa hora tem que ser meio, vamos dizer assim, egoísta. Não é egoísta. É de você voltar para você mesmo também. Porque é importante para nós estarmos atendendo os propósitos de Deus. Se você for um inútil para os propósitos de Deus, você tem que reconsiderar a sua vida espiritual. O que é que realmente você tem feito? Onde Deus tem te usado?
Talvez você, irmão, irmã, se dê uma desculpa, talvez você olha, eu não sou capacitado. Eu não sou o tipo de pessoa que Deus usaria. Porque Deus usa grandes homens. Não, não é assim. Você pensa, se Deus preparou uma grande obra de levar o evangelho aos gentios, e ele preparou um homem, ele mesmo preparou um homem, que se tornou valoroso para isso, enviou, levantou, preparou, levantou, chamou e usou um homem chamado Paulo para fazer essa grande obra. Mas foi Deus quem fez isso. Mas como eu disse há algum tempo atrás, numa pregação aqui, irmãos, nós temos que pensar que o nosso trabalho é de formiguinha. Nós temos que nos ver como formiguinhas na obra de Deus, sendo vasos santos e vasos separados para o propósito de Deus. Eu hoje gostaria de usar de uma passagem que tem algumas coisas a ensinar para a gente. Homens e mulheres, jovens e adultos, sobre essa questão. Eu imagino que a maioria de vocês pelo menos, conheça bem a história de Gideão. Nós vamos lá a Juízes. No capítulo 6 de Juízes. Só para a gente, já que não vai dar tempo de ler tudo, nós lermos todos os textos. Eu vou fazer uma síntese aqui da situação. Israel, já na terra de Canaã, tinha sido colocada na terra, mas estavam ainda no meio dos povos inimigos. E pela infidelidade deles, Deus permitiu que esses povos inimigos dominassem sobre eles. E aqui nesse período de Gideão, os midianitas tinham subjugado Israel, e eles eram exploradores mesmo. Os midianitas eram como gafanhotos. Eles vinham, e anualmente, por ocasião da colheita, eles vinham e solapavam tudo, e eles levavam o mantimento deles. E nós vamos encontrar aqui justamente esse cenário, o povo dominado pelos midianitas, Israel dominado pelos midianitas, mas Deus tinha um propósito. Olha o propósito de Deus, de libertar o povo da mão desses inimigos. E nós encontramos aqui Deus falando a um Gideão, que era um homem justamente aqui que estava se preparando para tentar guardar alguma coisa. Ele estava trabalhando para sua família, para guardar, né? Ele antecipou aqui a sua colheita, estava tentando preparar tudo para separar alguma coisa, poder esconder, para que os midianitas não levassem. Porque ele sabia que era certo que eles iam se levantar, iriam passar e levar a colheita deles. Nós vamos ler de versículos 11 em diante, tá? Isso que eu disse para vocês está aqui nos 10 primeiros versículos, então eu tentei resumir não só esses versículos, mas o que vem antes também. Mas aqui nós encontramos então, a partir do versículo 11 até o 16, o anjo de Deus falando com Gideão. O anjo de Deus, entenda-se, a maior parte dos teólogos,
sérios, eu me coloco entre eles, entendem que o anjo do Senhor é uma manifestação pré-encarnada de Jesus. Deus se manifestando não é um anjo, mas é o anjo do Senhor. Então está se tratando aqui específico que não é o anjo por ser um ser como os anjos, como os outros anjos. Mas vamos lembrar que a palavra anjo quer dizer enviado. O enviado do Senhor aqui é uma referência que nós encontramos em várias passagens. O enviado de Jeová é mesmo uma pré-encarnação de Jesus, uma teofania, como dizem os teólogos, né? Então nós lemos aqui versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho. Ou seja, Gideão era o filho de Joás, e eles eram dessa subtribo aqui, né, de Abiezritas. E o que o Gideão estava fazendo? Estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então aqui nós temos uma obra, um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Ferir os midianitas como se fossem um só homem. Tirar eles daquela condição que eles tinham ali. Deus chamou um homem especificamente para liderar o povo para isso. Nós vamos ver depois daquela segunda parte, vocês sabem quem acompanhou Gideão. Mas essa é a segunda parte. Mas primeiro, o que a gente pode tirar de Gideão? Irmãos, para servir ao propósito de Deus, não precisa ser um grande general. Seria a nossa lógica humana achar aqui que Deus iria pegar do meio do seu povo um guerreiro, um lutador, um Sansão. Deus levantar aqui um Sansão. Mas Deus veio falar a um camponês. Gideão era um agricultor, um homem, não era um homem de guerra. É interessante que o Senhor fala com ele, no versículo 12 aqui, ele chama Gideão de um homem valoroso. Sem dúvida, Gideão tinha seu valor. Ele devia ser um homem temente a Deus. Mas nós encontramos um Gideão fraco aqui. Fraco por quê? Apesar de ser temente a Deus, nós vemos um homem desesperançoso, desesperançado. Não é verdade? Ele diz aqui, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa condição. E olha, os nossos pais nos contaram tudo o que ele fez no passado, mas olha agora como nós estamos. Deus nos abandonou, Deus não está conosco mais. Aqui nós podemos entender que ainda Gideão não tinha se dado conta de quem era que falava com ele e da importância daquelas palavras. Mais tarde ele vai realmente se dar conta disso, da seriedade, da missão que Deus estava dando para ele. Mas Gideão não era um revolucionário, alguém que estava com
sangue nos olhos, como dizem aí, né? Querendo ver os midianitas, nós vamos aqui armar um grupo e nós vamos lutar contra eles. Não, nós encontramos um Gideão acomodado, na verdade. Leia o texto e você vai observar isso. Nós vemos um Gideão que estava subjugado, um espírito derrotado. Um homem pacato, mas nós podemos ver isso aqui nos versículos 13 e 15, né, especialmente. Mesmo quando é dito a ele que ele livraria Israel dos midianitas, ele diz: Senhor meu, com que livrarei Israel? Minha família é pobre, nós somos meros camponeses, de uma tribuzinha aqui, de Manassés, um pequeno clã, não somos grandes em nada, mas parece que às vezes Deus usa de ironia também, né? Fala, quando diz aqui, vai nessa tua força, que força nós vemos em Gideão? Nós podemos ver em Gideão a força que vem de Deus, só isso. E é nessa que nós temos que ir. É nessa que nós temos que agir. Na verdade, nós encontramos que Deus que anima Gideão. Irmãos, a pregação da palavra de Deus, para nós, tem que ser sempre uma palavra de estímulo, de ânimo, de exortação, para que nós vamos cumprir os propósitos de Deus. Se nós somos servos de Deus, como Gideão era um servo de Deus, nós somos valorosos aos olhos dele. Não tem valor nenhum em nós, mas aquilo que ele coloca em nós é valoroso. E nós somos estimulados, exortados a servir. Não importa, mas aconteceu isso, ou aquilo, ou porque eu estou assim, ou porque eu estou aquilo. Irmãos, o Gideão tinha toda a desculpa do mundo para dar. Olha, eu sou só um camponês, não sei pegar em armas, não sou nenhum general, não tenho formação bélica, minha tribo é pequena, pobre. Senhor, chama o outro, porque eu estou muito ocupado aqui, batendo meus grãos, para tentar resguardar alguma coisa para suprir a minha família. Eu estou ocupado demais. E assim, irmãos, é o que nós vemos. Pessoas ocupadas demais. Talvez essa seja a sua desculpa, né? Você está salvando aí a sua parte, malhando o trigo no seu lagar para salvar dos midianitas. Alguém pode julgar Gideão por isso? Ele estava trabalhando, ele não estava vagabundando, não é verdade? E ele estava trabalhando por uma coisa séria, importante. Preservar sua família. E assim, muitas vezes nós usamos essa desculpa. Nós estamos lutando, eu estou ocupado demais para preservar minha família, para preservar minhas coisas, e eu não tenho tempo para os propósitos de Deus. Nós somos fracos. Talvez nós possamos dar várias dessas desculpas que Gideão poderia dar. Mas esse homem pacato, ele se revela frágil. Leiam aqui comigo, versículo 17. Ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de um éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos e põe-nos sobre esta penha,
e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. E chamou-lhe: O Senhor é paz. Bom, o que a gente vê aqui? Um homem temeroso. Ele temeu quando ele se deu conta, era o Senhor. E agora, eu vi Deus. Eu vou morrer. Não, Deus disse: Não. Você não vai morrer. Nós vemos, pula para o versículo 36. Ainda depois de algumas coisas que ocorreram, nós lemos no versículo 36. E disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Por que eu fiz questão de ler esses versículos? Primeiro, nós vemos o Gideão temeroso. Deus apareceu dizendo para ele: por meio de você, né, eu vou livrar o povo. Mas ele temeu porque ele viu a Deus. Depois nós vemos ele temeroso aqui ainda. Senhor, o Senhor disse que eu vou fazer isso. Pela minha mão que vai ser feito isso. Mas ainda não consigo acreditar. Para que eu tenha confiança. Deixa eu fazer uma prova, Senhor. Me prova que é isso mesmo. Que é o Senhor que está falando. E pediu um sinal. Né, que de madrugada o sereno encharcasse só o velo, ficasse tudo seco, né? Ou ao contrário. Na primeira vez foi o velo molhado e em volta tudo seco. E aconteceu. E no dia seguinte ele pediu mais uma prova. Senhor, vamos, para eu ter certeza, para a gente ver o tamanho do receio dele de dar esse passo. Não é à toa. Se Deus aparecesse para você, vamos nos colocar, né, nessa situação, e dissesse: você vai me comandar, vai ser o comandante de uma guerra. Quem aqui é preparado para a guerra? Celso? Marcelo? Lúcio? Alguém está pronto aí para ser o general? Comandar a gente numa guerra? Não, irmão. Gideão era um camarada como nós, despreparado para esse tipo de coisa. Ele temeu e ele pediu a prova, e pediu uma segunda prova de Deus. Senhor, para que eu tenha convicção de que é o Senhor mesmo e que eu tenha confirmação de que esse é o teu propósito. E só aí é que nós vamos ver Gideão realmente partir para esse passo. Antes dessa prova do velo de lã, Deus já tinha dito para ele fazer uma coisa, e ele fez. Que foi o estopim de tudo. Deus já começou a agir. A partir do momento que Deus apareceu a Gideão, naquela primeira vez, naquela noite ele disse: não tema, você não vai morrer. Mas ele disse: você vai e derruba o altar
né, do Deus dos midianitas e que Israel estava adorando lá. E ele é de madeira. Você põe fogo nele e queima ali um sacrifício. E Gideão foi e fez isso. No dia seguinte, quando o povo viu que tinham derrubado o altar e que tinham tacado fogo no Deus deles, eles se iraram. Aí aquela conversa, fofoca já não é de hoje, né? Eles deduziram quem é que tinha feito aquilo. Foi esse Gideão. É o tal do Gideão. Só pode ter sido ele. E foram apertar o pai dele. E o pai do Gideão falou: espera aí, e vocês não vão fazer nada contra ele. Se esse Deus de vocês aí foi queimado, se ele é Deus mesmo, ele que venha e faça alguma coisa. Foi daí que começaram a chamar Gideão de Jerubaal. Baal era o Deus, né? O nome do Deus. E Jeru quer dizer que ele era o que contendia com o Baal. Então passou a ser um apelido do Gideão a partir daqui. E o povo se mobilizou e os midianitas acamparam para vir fazer a obra deles, né? Para devastar a terra deles. E agora? É nesse momento que nós vemos, mais uma vez, a insegurança de Gideão ainda. Irmãos, isso é natural que nós tenhamos, uma certa insegurança. Mas nós temos que ter uma coisa firme no nosso coração. É de que nós temos que ser prontos para ser usados para os propósitos de Deus. Sejam quais forem. Amém? Se alguém chama alguém para o pastorado, ele tem que estar ciente da responsabilidade da função, do cargo. E é normal que a gente tema. Eu não conheço um pastor sério que não tenha relutado contra o chamado. E buscado provas de Deus. Porque, na verdade, nós somos todos muito parecidos com Gideão. É até saudável que a gente seja assim. Os mais atiradinhos geralmente agem por impulso só. Não refletem a respeito das coisas. Eu não estou dizendo para ninguém ser atirado a fazer qualquer coisa, sair daqui hoje dizendo eu vou ser pastor, ou muito menos eu vou ser pastora. Né, por razões óbvias. Mas, sim, que nós possamos sair daqui com a certeza de que eu quero servir mais aos propósitos de Deus na minha vida. Eu quero ser mais útil. Eu posso encontrar dificuldades, como Gideão, eu posso encontrar em mim fraqueza, mas eu sei que eu tenho que fazer. Como um servo, uma serva de Deus, eu tenho que servir aos propósitos de Deus. Eu tenho que contender contra o inimigo. Eu tenho que ser um Jeru qualquer coisa. Seja Baal, seja qualquer outro pecado, outro Deus, outro ídolo desse mundo. Como é que eu vou poder servir a Deus? Aí eu digo para vocês, não é só no pastorado. É em tudo que nós podemos fazer. Se Deus chamar alguém para servir no pastorado, se Deus chamar alguém para o campo missionário, amém? Deus tem propósitos específicos para algumas pessoas. Mas Deus tem um propósito para todo crente que ele esteja servindo e glorificando a Deus. Como nós vamos poder? Eu já vi o caminho inverso de pessoas que chegaram à condição de pastor e depois, se por um motivo ou outro ele foi desqualificado, ou a igreja, depois ele do pastorado, ele não vê como ele possa servir a Deus fora do pastorado. Isso prova ainda mais que ele era incapacitado para o pastorado. Porque se em algum momento, irmãos, a função do pastor for retirada, se ele não puder mais servir nessa condição,
Isso não quer dizer que ele não vai querer servir a Deus da maneira que Deus proporcionar para ele. Se algum dia Deus tirar definitivamente meu pastorado, vocês sabem que eu já fiquei afastado do pastorado. Mas eu nunca pensei em ser um inútil para Deus, porque aconteceu isso ou aquilo. Sinceramente, irmãos, eu tenho na minha consciência, colocado por Deus, que eu tenho a necessidade de servir os propósitos de Deus. Afinal, eu sou dele. Se você é dele, você tem que ter essa convicção de que você tem que servir os propósitos dele. Em que circunstâncias forem, desde que você esteja se habilitando em santificação e temor de Deus. Amém? Não importa se você tem um cargo, se tirarem o cargo de você. Não é por isso. Se Gideão deixou de ser o general, né, se tirassem o comando das tropas dele, não quero mais servir a Deus. Não é assim. Nós vemos que Deus revestiu Gideão daquilo que era necessário para ele cumprir o trabalho dele. Mas eu quero dar uma palavrinha só sobre isso. Leiam comigo 34, ainda nesse capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, que saíram ao encontro. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e ele proclamou, chamou os povos. Primeiro ele chamou os próprios da tribo dele, os abiesritas, um pouquinho de dificuldade para falar essa palavra, e depois eles convocaram os outros da tribo de Manassés, de Zebulon, de Naftali, para se agregarem a ele. Aqueles homens reconheceram em Gideão um homem levantado por Deus. Talvez eles tenham olhado, mas esse não é um general. É um camponês, provavelmente com a mão surrada de trabalhar ali no campo. Mas eles viram nele um homem levantado por Deus. Mas o que dizer, irmãos, ainda sobre os meios? Esse povo veio para lutar com Gideão. Mas Deus sempre quer mostrar, e é bom que seja assim, que o poder e a glória não é do homem, é dele, é de Deus. E aqui nós vemos um exemplo clássico. Deus usou um homem que não preenchia os requisitos humanos para comandar uma luta armada, mas ele disse: pela tua mão, Gideão, Israel vai, eu vou pôr os midianitas para correr. Eles vão ficar como se fosse um homem só, frágil. Aquele povo todo que se juntou a Gideão, nós vemos aqui, vamos para o capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas,
Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Incrível o que Deus faz, né? Aqui. Ele restringiu o exército de Gideão a 300 homens. Primeiro de 32 mil para 10 mil. De 10 mil para 300. Toda a estratégia foi traçada por Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, nós já falamos sobre o líder deles, sobre o Gideão. E eu creio que nós podemos aprender muito com o Gideão. Mas eu quero tirar algumas coisinhas aqui desse povo. Por que Deus dispensou? Primeiro, aqueles 22 mil que foram embora, eles eram o quê? Medrosos, covardes, indispostos para o trabalho, né, para a luta. Medrosos, tímidos. Alguém pode dizer, mas o Gideão não era medroso também? Não, senhor, tem certeza que sou eu? Existe diferença entre os tipos de medo. O temor de Gideão era um temor saudável. É aquele temor que leva a gente a ter prudência e a manter os dentes inteiros. Entende? Aquele tipo de temor bom. Senhor, eu sou incapaz. Eu sou fraco. Mas se o Senhor quer me usar, então eu me disponho. Esse foi o medo. Essa foi a relutância de Gideão. Agora, se o Senhor diz que é por mim, se é essa a tua vontade, então eu vou fazer. Então eu vou. Agora, esses homens que vieram aqui, atenderam ao chamado, estavam lá, mas parece que eles estavam doidos torcendo para alguma coisa acontecer, para eles não terem que ir para a guerra. Tanto que parece que Gideão não precisou nem insistir, ele só falou aquilo que Deus disse para ele. Olha, quem tiver medo, né, os tímidos, não precisa ficar, gente, pode voltar para casa. Nenhum deles parece que falou, Gideão, nós temos medo de ir para a guerra, mas, espera lá, a gente tem que encarar essa. Não, esses 22 mil, eles tiveram medo e falaram, já que me deram a chance, vou embora. E assim, muitas vezes, irmãos, é o que acontece no nosso meio, não é verdade? Se eu tiver a chance de escapar, eu escapo. Se outros fizerem, sobrou outros 10 mil. Para que eu? Os 10 mil se viram. Deus vai fazer com eles. E é o que acontece nas igrejas. O povo que apoia uma coisa é o que apoia o outro. Às vezes a gente fala, por que alguns irmãos ficam sobrecarregados de trabalho? Por que isso acontece? Porque você quer saber que um trabalho vai ser feito? Dê esse trabalho para quem já faz. Muitas vezes já me falaram, pastor, dá um cargo, dá alguma coisa para fulano fazer para ver se ele anima. Não! Primeiro ele tem que mostrar que ele tem desejo. Primeiro ele se mostra ativo naquilo que ele pode fazer voluntariamente. Esse aí você pode dar na mão dele porque ele vai fazer, ele vai desempenhar. E assim acontece. Os 10 mil
abraçam uma coisa após outra. E os outros 22 mil voltam para casa. É assim em toda igreja. Só não é assim quando nós somos no comecinho, um grupo pequeno ainda. Mas será que esse é o ideal, gente? Eu pergunto, você está entre os 22 mil, doido para alguém dispensar você de responsabilidade e você poder voltar para casa e curtir? Esses 22 mil voltaram para casa e foram curtir sua casa, suas mulheres, seus filhos, sabendo que tinha 10 mil na luta. É assim. Ou você está entre os 22 mil, ou você está entre os 10 mil. Ou você está entre os 300. Você pode olhar para a sua vida e dizer em que time você está? Eu clamo, irmãos, que vocês façam uma avaliação da sua condição. Ah, mas eu não posso. Ah, o Gideão não podia, os 22 mil não podiam, mas o Gideão foi. Os 22 mil não. Os outros 10 mil não foram medrosos, não foram tímidos. Mas ainda assim Deus os achou um outro problema sério para servir a Deus, aos propósitos de Deus. Eles se mostraram negligentes. Porque esse negócio aqui de como eles beberam água tem uma explicação lógica. Eles estavam próximos do inimigo. Aí vão beber água. Aí uma turma negligente se abaixa e bota a cara lá na água para beber. Viram alvo fácil do inimigo, né? Os outros baixam, pegam a água e bebem que nem cachorro. Na mão, mas de olho. Eles não abaixam porque eles estão bebendo água, mas eles estão atentos. Assim também nós temos os negligentes. E a negligência, e o medo, e a preguiça são problemas que impedem a gente de atender os propósitos de Deus. E a falta de temor verdadeiro. Esses foram dispensados. E é o que acontece, esses acabam dispensados mesmo. Tem alguém para fazer? Não? Não tem? Então vão aqueles lá mesmo. Ah, mas eles já fazem outra coisa. Mas vão ter que fazer essa também. Porque outros se tornam negligentes, outros se tornam medrosos, tímidos, não têm força, estão ocupados demais. Não podem fazer. Para a gente concluir, eu terminei essa pregação ontem à noite, no culto, depois de ir no culto lá em Casa Verde. O irmão Márcio pregou. Márcio, você deu a pitadinha final para a minha pregação de amanhã. Capítulo 25 de Mateus. Deixa eu ver, eu nem marquei aqui. Deixa eu ver se eu não... Não, olha só. Tá certo. 25:14. Confiei na memória, não marquei o texto. Sabe lá o que é isso? A parábola dos talentos? Tem muito a ver com essa disponibilidade para atender aos propósitos de Deus. Jesus contou assim, essa parábola, que isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo sua capacidade. Notem, o Senhor da terra respeitou a capacidade de cada um e deu diferentes quantidades de talentos para cada um. Talentos aqui são moedas, tá?
de um determinado valor elevado. E diz aqui que ele ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. E disse-lhe seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai depois o talento, dai ao que tem os 10 talentos. Bom, até aqui já basta, né? Qual foi o problema desse aqui? De 1 talento? Medo? Eu diria até, medo foi uma desculpa, mas nós vemos medo e negligência. Por quê? Ele sabia que o senhor dele era severo. Mas o que ele fez com isso? Tá, você sabia disso? Então, pelo menos você podia ter pego esse talento, ter dado aos banqueiros, investido, e hoje você me devolveria com juros. Já que você não teve a coragem de investir, de trabalhar, esse 1 talento que eu te dei, que eu deixei nas suas mãos, pelo menos isso, né? Mas o medo, irmãos, muitas vezes serve de cobertura para outras coisas. A desculpa, e é pecado da nossa parte. Talvez você tenha conhecimento bíblico. Talvez você tenha dons. Cada ensinamento bíblico que você recebeu é um talento. Você tem muito conhecimento? Você conhece bem a Bíblia, irmão, irmã? Cada ensinamento dela é um talento que você recebeu. Aí eu te pergunto, o que você faz com isso? Você enterra aquilo que você aprendeu? Você esconde? Você pelo menos põe no banco? Para render um jurozinho? O que você faz? O que nós temos a apresentar? Nós recebemos um ensinamento, nós recebemos coisas de Deus, nós recebemos a salvação, nós recebemos a graça da palavra, uma multidão de ensinamentos para nós. Conhecimento teológico, conhecimento de Deus, conhecimento prático, instrução prática para a nossa vida, o que Deus quer. E aí eu pergunto, o que você faz? Está ocupado demais fazendo outras coisas? Ou você anda desocupado, enterrou seu talento, esperando no dia, só aí, Senhor. Foi muito legal eu ter aprendido aquilo, viu? Serve de alguma coisa? Seu inútil? Se as palavras que nós estamos dizendo servem para você, Deus está dizendo para você, você é um inútil.
É pesado? É. A palavra de Deus tem que ser pesada para nós. Se nós somos inúteis, nós temos que ouvir de Deus que nós somos inúteis mesmo. Se você é um covarde, medroso, se você é negligente, você tem que ouvir de Deus isso. Quem sou eu para dizer que você é inútil? Mas se você se aplica nessa circunstância, eu estou servindo aqui só de instrumento de Deus para dizer para você. Entenda, Deus está dizendo para você que você é um inútil. Ou uma inútil. Se você não serve aos propósitos de Deus, você está sendo inútil. Concordam? É isso. Covardes que não estão habilitados, aqueles que deixam a luta, que não se dispõem a servir os propósitos de Deus. Servir a Deus é servir aos propósitos de Deus. O que você tem feito? Nossa vida tem que ser avaliada pela ótica de Deus, não pela nossa. Pela nossa ótica, nós sempre vamos achar algum argumento para não ir. Aqueles 22 mil acharam um bom motivo para voltar para casa. Aqueles que baixaram para beber a água, eles acharam totalmente lógico o que eles fizeram, nada de mal. E isso acontece com a gente. Nós achamos que o que nós estamos fazendo é absolutamente normal. Tem irmãos com quem eu já conversei, tem irmãos que sabem muito bem suas responsabilidades. Sabem, mas não fazem nada. Olha, isso é com Deus, você vai dar contas a Deus. Quando o Senhor cobrar os talentos que Ele deixou na tua mão, não é a mim que você vai dar conta, é a Deus. Cabe a mim exortar vocês. Os irmãos que têm lutado, aqueles que têm servido aos propósitos de Deus, aqueles que têm, com os talentos recebidos, têm granjeado outros. Amém, irmãos? Não desanimem. Continue mais e mais, lutando, e Deus vai te acrescentar. Mais responsabilidade. Notem que aquele que tinha 5, trabalhou, ficou com 10, Deus falou, continua com elas, trabalhando aí. Aquele que tinha uma, o que ele fez? Tirou. Olha, você não serve para cuidar disso. Você que tem 10 já, muita coisa para cuidar, toma mais uma. Eu sei que você vai cuidar bem. É por isso que alguns irmãos se sobrecarregam. Porque eles vão cuidar de fazer o melhor que eles podem. Isso eu não estou falando só em funções na igreja, tá? Isso ilustra bem a coisa, mas aplique-se isso a tudo.